Nesse vídeo nós vamos discutir o famoso problema de dois corpos em mecânica. Então até aqui a gente, ao longo do curso todo, veio estudando o movimento de uma partícula, apenas uma partícula, na presença de uma força externa. E a gente viu diversas técnicas importantes para resolver essa equação diferencial e viu que ela se aplica em muitas situações. No entanto, muitas vezes também não é possível fazer essa aproximação simplista. Pensando no caso de duas partículas, que vai ocupar a gente nesse vídeo, em princípio a gente tem que resolver um sistema de equações diferenciais acopladas, no sentido que a equação para a primeira partícula, por exemplo, vai depender de uma função força, que por sua vez é função das posições e velocidades das duas partículas. Então, em princípio, para eu descobrir o movimento da primeira partícula, eu tenho que saber o movimento da segunda partícula também. Mas para saber o movimento da segunda partícula, eu tenho que resolver uma equação para a segunda partícula que envolve o movimento da primeira partícula. E, em geral, essas equações podem ser complicadas de se resolver, são as chamadas equações acopladas. Então, realmente, o que a gente veio fazendo até aqui envolvia grandes simplificações, que a gente até discutiu nos vídeos anteriores, mas que eu quero revisar aqui um pouquinho para ficar claro o contexto no qual vai tudo que a gente veio fazendo até agora. E, posteriormente, a gente vai abordar essas equações acopladas e a gente vai ver que é possível desacoplá-las e resolver o problema. Isso é muito particular do caso de dois corpos, de 3 para cima a coisa fica bem mais complicada e depois a gente vai ver. Então, que situações que vale você realmente fazer uma análise envolvendo uma partícula só? Bom, o caso imediato é quando a partícula está livre, né? Mas isso eu não vou nem comentar, porque aí uma situação que a gente já discutiu bastante é muito restrita, é uma situação muito específica. Mas o interessante é que a gente ainda pode resolver um problema como sendo de uma partícula só, sob a ação de uma força externa prescrita, em alguns casos. Por exemplo, o caso que a gente faz desde o ensino médio, o lançamento oblíquo, o corpos sob ação do campo gravitacional terrestre. A ideia é que quando você joga uma pedrinha, a pedrinha está interagindo com a Terra, mas o efeito da pedrinha sobre a Terra é completamente desprezível. Quando você joga um objeto pela janela, o efeito da Terra no objeto é imenso, a gente sabe que o destino do objeto provavelmente é bem triste, mas para a Terra tanto fez, não mudou nada. E aí nessas situações, realmente, a gente não precisa lidar com o efeito acoplado das equações diferenciais que a gente comentou anteriormente, porque a Terra é insensível. Para todos os efeitos, a gente está aqui no referencial terrestre, a Terra está parada, tudo que acontece é que você está sob a ação de uma força constante. E essa é uma equação diferencial que a gente consegue resolver bem. Então essa situação a gente descreve bastante bem dentro do que a gente fez até agora no curso. Ainda nesse caso do objeto caindo sob a ação da gravidade, mesmo se você considerar a interação desse objeto com o meio, né, com o ar em volta dele, que vai dar a chamada força de arrasto, você ainda tem que os efeitos, né, do meio em volta podem todos ser descritos por meio dessa força efetiva, dependente da velocidade, uma força que a gente viu que tem um caráter dissipativo, né? E fisicamente isso significa, quer dizer, o efeito do objeto no fluido, mesmo que desloque aqui umas correntes de ar e tal, isso afeta muito pouco o efeito que o meio tem sobre o bloco. E a gente viu que essa descrição de um arrasto quadrático é apropriada para altos números de Reynolds. Para baixos números de Reynolds, aí você começa a ter efeitos de mecânica dos fluidos mais importantes. Mas ainda assim, em muitos casos, você pode descrever com uma força que basicamente depende da velocidade. Numa primeira aproximação, para baixo número de Reynolds, a gente viu que basta trocar, em vez de ser um arrasto quadrático na velocidade, seria um arrasto linear. Então, realmente, aqui também, muitas vezes, é uma boa situação, é uma boa descrição você simplesmente acrescentar, você ainda continua podendo resolver uma equação diferencial para uma partícula só, colocando aqui no lado direito um termo apropriado de arrasto, e esse coeficiente B ele traz toda a informação do meio que você precisa, ele também depende da geometria do corpo, né? Então, remeto vocês à aula que a gente discutiu sobre arrasto, para uma discussão um pouco mais detalhada, mas o importante é que essa é uma situação muito cotidiana, muito presente e que está aqui dentro ainda desse contexto de uma mecânica de uma partícula sob a ação de uma força externa.
Outro exemplo interessante é pequeno, quando você tem uma situação de equilíbrio estável e perturba ela, você faz um pequeno deslocamento do equilíbrio. A gente viu que nesse caso também essa descrição de uma partícula funciona, né? E tudo que a gente precisa fazer é colocar uma expansão em Taylor mesmo na força, no primeiro termo, que é quando você está próximo do equilíbrio suficiente, e essa constante aqui, chamada constante da mola, ela contém toda a informação do sistema, tá? E aqui, de novo, a ideia é que, basicamente, a gente, como viu, essa é uma descrição boa quando a mola tem uma massa muito pequena, né? Senão você começa a ter efeitos mais complicados de ondas se propagando na mola. Peço para vocês olharem a nossa aula de oscilações harmônicas. Mas nessas situações que basicamente o nosso objeto vibra em torno de uma posição de equilíbrio, deformando pouco meio em volta dele, eu posso descrever como um problema de uma partícula só, tá? Se não, se você começa a ter blocos com mesma ordem de grandeza presos por molinha, ainda pequenos desvios do equilíbrio, aí você precisa levar em consideração mais partículas, efeitos de mais partículas, que a gente vai comentar mais para frente no vídeo. Então, assim, mas realmente muitas situações você acaba podendo concentrar tudo no movimento de uma partícula e todo o resto do sistema está contido nesse K aqui, tá? Então, realmente, só para comentar que o que a gente veio fazendo até aqui no curso é útil em zilhões de situações, por isso que valeu a pena a gente gastar tanto tempo fazendo em tanto detalhe a mecânica de uma partícula, mas nem sempre isso é uma boa aproximação, e nesse vídeo nós vamos estudar o problema de dois corpos, que é interessante que a gente, na verdade, vai ver que consegue resolver exatamente, tá? É um caso muito importante do curso de mecânica, e aí a gente então vai buscar a solução para esse par de equações diferenciais acopladas. E aí, por exemplo, tentando entender o que está acontecendo aqui nesse GIFzinho. Então, matematicamente, o procedimento que a gente vai seguir é tentar desacoplar essas equações aqui. Então, o procedimento de desacoplar, basicamente, é o seguinte, quer dizer, por que a gente diz que essas equações estão acopladas? Porque a aceleração do corpo 1 depende da posição e velocidade do corpo 2. Mas para você descobrir a posição e velocidade do corpo 2, você precisa resolver uma equação que, por sua vez, depende da partícula 1. Então, a ideia de desacoplar é eu conseguir, de alguma maneira, escolher variáveis espertas nas quais uma das equações envolva apenas uma das variáveis e a outra envolva apenas a outra das variáveis. E, fisicamente, a gente consegue um caminho bem direto para, pelo menos, parcialmente satisfazer isso, que é usando a terceira lei de Newton. A gente sabe que esse F2 não é independente desse F1. A força que o 2 sofre devido ao 1 é menos a força que o 1 sofre devido ao 2. E aí, se eu somo essas duas equações, a gente tem a equação que vocês veem lá desde física 1, né? Esse R daqui, definido nessa equação, é a posição do centro de massa das duas partículas. E aí você vê, então, que se eu tenho dois corpos isolados, né, que a gente está supondo aqui, ou seja, o 1 só sofre uma força devido a 2 e o 2 só sofre uma força devido a 1, esse sistema, a aceleração do centro de massa é zero. Então, às vezes, lá nos cursos de física 1, você escreve esse T2R dt2 como sendo a aceleração do CM, né? Tá? E aí você vê que o CM não acelera. Então, a gente, com isso, já obteve uma relação aqui que envolve a partícula 1 e partícula 2 em termos da coordenada do centro de massa. Em particular, essa equação mostra para a gente que o centro de massa ele se move necessariamente no movimento retilíneo uniforme, tá? Como vocês viram já até em física 1. E isso significa que o referencial do centro de massa é um referencial inercial, tá? Lembra que desde o início a gente está supondo, ao longo de todas essas aulas, que a gente está no referencial inercial, então essas equações a gente está resolvendo num referencial inercial. E aí, se o centro de massa se move em MRU com relação ao referencial inercial, isso significa que o próprio centro de massa é um referencial inercial. E aí é conveniente, daqui para frente, a gente vai estar sempre trabalhando no referencial do CM. Aqui nesse GIF, o CM seria essa cruz vermelha, tá? Então a gente já conseguiu obter algo do movimento, e aí que eu já queria destacar um ponto super importante. O centro de massa é um ponto que fisicamente não existe, ele não é um ponto material, né? Ele é obtido como uma média ponderada das posições dos corpos envolvidos. Aqui a gente está pensando em duas partículas, primeiro só, e aí uma média ponderada da posição da partícula 1 e 2, onde os pesos para ponderar a média são as massas dos corpos,
Então, é uma média ponderada pelas massas. Você vê que essa cruz vermelha está mais perto do mais massivo aqui, que é essa bola grandona. Então, para desacoplar as equações, essencialmente o que a gente vai buscar são variáveis que não são materiais, elas são uma combinação de posições de corpos materiais, mas são variáveis abstratas. O CM é uma variável abstrata muito importante, por isso que vocês já viram ela em Física 1. E a ideia aqui agora vai ser a gente buscar uma segunda variável, também não física, no sentido de não corresponder a um ponto material, mas que vai permitir a gente resolver completamente o problema de dois corpos. E eu queria só destacar que esse procedimento de buscar combinações de variações físicas, de variáveis físicas, para resolver equações diferenciais muito complicadas, é um procedimento dos mais bem-sucedidos da física. Isso vai aparecer recorrentemente. Quem lá na frente for estudar matéria condensada, os fônons correspondem a isso, são variáveis abstratas que correspondem ao movimento coletivo do sólido, tá? Então isso, não se preocupem aqui, mas é só para dizer que realmente vale a pena estudar com muito carinho esse problema de dois corpos em mecânica, porque esse procedimento de buscar variáveis não físicas, mas que em termos das quais a gente consiga entender e antecipar a física do problema, é um dos procedimentos mais importantes da física como um todo, tá? Então agora a ideia é buscar uma outra variável que, juntamente com o meu centro de massa, me permita resolver o problema. Então o centro de massa é um vínculo entre o R1 e R2, e é um vínculo que eu consigo resolver bem. No referencial do centro de massa, a nossa equação vai ser só R igual a zero. Então a gente já tem um vínculo entre R1 e R2. A gente precisa de mais um, e a gente vai buscar ele. Mas para isso, a gente vai precisar examinar as leis de força possíveis. E aqui entra uma discussão importante ligada com simetria, que a gente já fez bastante ao longo do curso, mas eu vou revisar um pouquinho, porque vai ser crucial para a gente entender e antecipar qual vai ser a outra variável necessária para a gente desacoplar o nosso problema. Então, pensando de uma perspectiva puramente matemática, quer dizer, quando eu digo que a aceleração que o corpo sofre é função das posições e velocidades dos corpos que compõem o sistema, no caso aqui só tem dois corpos, né? Em princípio pode ser qualquer função, mas lembrem que a gente tem várias restrições para essa função força. A gente viu que a mecânica ela é construída com base no princípio de simetria, ou seja, o referencial ele é dito inercial quando quando o espaço nele é homogêneo e isotrópico e quando o tempo é homogêneo. Remeto a vocês as primeiras aulas do curso, se for necessário relembrar essa discussão de simetria. Mas então o ponto é que essa força ela não pode ser qualquer uma, porque imagina que está aqui a partícula 1 e a partícula 2. O que significa o espaço ser homogêneo nesse contexto? Significa que se eu transladar as duas partículas pela mesma constante c, a força não pode mudar. Ou seja, se eu pegar essa partícula 1, se eu simplesmente pegar essa partícula 1 e transladar por c para essa posição, mudou o problema. Nota que ela, inclusive, ficou mais longe aqui da partícula 2, ficou uma situação fisicamente diferente. Mas se você pegar 2 e transladar também por c, ou seja, se você pegar todo mundo que está no seu problema e transladar por c, tem que dar a mesma força, porque se não der, é como se essa região aqui do espaço onde elas estão agora fosse diferente da região que elas estavam antes, porque só tem essas duas partículas no mundo. E se você tivesse essa dependência com C, o espaço não poderia ser homogêneo. Então, matematicamente, a ideia é que se você pegar o R1 e somar C, pegar o R2 e somar C, a mesma constante para os dois, se você fizer efetivamente uma translação do sistema todo, essa força não pode mudar, tá? Um jeito análogo de dizer a mesma coisa é o seguinte, dizer que a força não pode depender de onde você coloca a origem. Ou seja, se você tem as duas partículas aqui e resolve que a sua origem vai estar numa posição diferente, vai estar aqui num vetor menos c, tá? Então aqui estão seus novos eixos y e x, isso não pode mudar a força. Ou seja, a força tem que ser insensível para onde você coloque a origem. São duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, tá? E nesse caso, vocês podem então verificar que para isso ser verdade para todo C, a única forma é a força se depender das posições apenas através da diferença delas.
Então, desde lá do ensino médio, você vê que esse vetor posição relativa, né, isso aqui é o vetor posição relativa do 2 com relação ao 1, esse vetor é independente da origem de coordenadas. Se você puser a origem aqui, muda quem é o R1, tá? Muda quem é o R2, mas esse vetorzinho azul aqui não muda. Então, vocês podem demonstrar realmente, formalmente, matematicamente, que essa propriedade de cima implica que a força só pode ser função de R, do vetor posição relativa entre as partículas, tá? Além disso, em todos os referenciais inerciais, a força tem que ser a mesma, como a gente viu. Isso está ligado ali, de novo, com os princípios fundamentais da mecânica. De modo que, se eu somar a mesma velocidade na partícula 1 e na partícula 2, ou seja, que é o caso, se eu somar a velocidade numa das partículas só, eu não estou mudando de referencial, eu estou mudando o problema. Eu estou olhando para um problema diferente. Agora, se eu somar a mesma velocidade nas duas, aí eu estou vendo a mesma física, o mesmo problema de um outro referencial. E nesse caso a força não pode mudar, de modo que ela tem que ser função apenas da velocidade relativa, que é o R ponto, tá? Uma maneira diferente de dizer essas duas coisas, que a gente disse nesse slide no anterior, é que para a força ser invariante de Galileu, ou seja, para ela ser a mesma em todos os referenciais inerciais, a única maneira disso acontecer é ela dependendo da posição apenas através da diferença das posições e das velocidades apenas através da diferença das velocidades, tá? Então essas duas coisas são muito fortes, porque elas dizem, então, que a força ela depende apenas das posições e velocidades relativas dos corpos. Então isso aqui já sugere diretamente para a gente qual que é a nova variável conveniente a se definir, que é a variável posição relativa, tá? E de fato, nesse GIF, por exemplo, vocês podem observar que a posição relativa entre as partículas está descrevendo também um círculo. A gente vai ver por que isso acontece ao longo desse e dos próximos vídeos. Então, resumindo, quer dizer, a ideia é que o conhecimento da posição relativa e da coordenada de centro de massa são as variáveis mais naturais para descrever esse problema de dois corpos. E nota que conhecendo a coordenada relativa e de centro de massa, você pode obter as coordenadas das partículas. Por exemplo, R2. Então, se você descobrir como R varia no tempo, como Rzinho varia no tempo, você descobre como R2 varia no tempo. E tem uma fórmula análoga para R1. Peço para vocês pausarem o vídeo, demonstrarem essa expressão, tá? E demonstrarem o análogo para o R1. Vai ser bem parecido. E aí, quando você substitui esse R2 na equação de movimento para R2, você vai verificar o seguinte, bom, quando você deriva duas vezes o R2, você vai ter que derivar duas vezes o lado direito. A derivada segunda da posição do centro de massa, a gente viu que é zero. A gente demonstrou isso no início do vídeo. Consequência direta da terceira lei de Newton. E esse segundo termo, então, é o único que sobra. De modo que a gente chega numa equação extremamente profunda. A gente chegou numa equação para a coordenada relativa, que envolve apenas a coordenada relativa, por causa das simetrias que a força tem que satisfazer. Então, isso desacopla totalmente o nosso problema. Nota que a coordenada do centro de massa, a gente já descobriu que ela anda em MRU, já resolveu o movimento para o centro de massa, e agora o que a gente está vendo é que a coordenada relativa satisfaz uma segunda lei de Newton, onde a massa dela é uma massa diferente. Não é nem a massa do 1 nem a massa do 2, é a chamada massa reduzida. Depois, ao longo dos exemplos, a gente vai ver porque ela tem esse nome e vai ver algumas interpretações para esse termo. Mas a ideia é que, para todos os efeitos, é como se eu pudesse pensar, então, numa partícula nova, uma partícula que, novamente, não é um ponto material físico, é um ponto imaginário, é um ponto que mora na cabeça da gente, mas que é muito útil para resolver o problema. É como se a coordenada relativa tivesse uma massa, que é chamada massa reduzida, e se movesse sob a ação dessa força, que é função apenas de R e R ponto. Vocês podem, eu peço para vocês pausarem o vídeo, fazerem essa conta é super importante, e façam também a conta, em vez de substituir R2, substituir R1. Você vê que você vai chegar na mesma equação, e aí você vai, só que em vez de aparecer o F2 aqui do lado direito, vai aparecer menos F1. Mas eles são iguais, né, pela terceira lei de Newton. Então você vê realmente que, ou seja, toda a física que a gente vai explorar nos próximos vídeos está aqui. É a ideia de que, em termos dessas variáveis fictícias, né, da coordenada relativa e da coordenada de centro de massa,
você transforma o problema de dois corpos em dois problemas separados de um corpo. Aqui o centro de massa ele funciona como uma partícula livre e a coordenada relativa ela se move na presença dessa força externa, que é uma força que depende apenas de R e de R ponto. Então é como virou o problema que a gente passou boa parte do curso resolvendo. E então, mais uma vez, o que a gente fez é útil, não apenas porque muitas situações do cotidiano a gente de fato pode resolver no contexto que a gente fez nos últimos vídeos, mas saber resolver para uma partícula só também possibilita saber resolver para duas. Então isso é muito especial, é muito importante, esse realmente é um dos pontos mais centrais do curso de mecânica. Então, em resumo, o que a gente fez? A gente desacoplou o problema. Matematicamente, o que a gente fala é, a gente encontrou mudanças de variáveis em termos das quais eu tenho duas equações diferenciais desacopladas. Para resolver o Rzão, eu não preciso saber do Rzinho. Para resolver o Rzinho, eu não tenho que saber de Rzão. E tem interpretação física profunda, como a gente viu, e a gente vai explorar depois melhor. Então, agora, supõe que a força entre as partículas, supõe que ela não seja função da velocidade. Nos próximos vídeos a gente vai discutir ainda melhor isso, a gente já comentou isso em vídeos passados também, mas a gente vai fazer uma discussão mais profunda nos próximos vídeos. Nesse caso, essa equação aqui, ela se reduz a essa. E isso é realmente a situação que acontece na esmagadora maioria dos casos. Em mecânica newtoniana, quase 100% dos casos caem dentro desse contexto, a gente vai ver por quê depois. E aí, nesse caso, a gente ainda pode usar algumas considerações adicionais de simetria para simplificar o nosso problema. Porque a ideia é a seguinte, por uma simetria de reflexão na reta, lembra que esse F de R é justamente a força que a partícula 2 sofre devido à partícula 1. Então, imagina que ela aponte numa direção diferente dessa reta. Fazer uma reflexão na reta que liga 1 por 2 não muda o problema. Porque não afeta nem a partícula 1 nem a partícula 2, elas continuam na mesma posição. Então, não pode afetar a força. Mas se a força estivesse para fora dessa reta, quando você refletisse nessa reta, a força ia vir para cá, ela ia mudar. A única forma da força satisfazer essa simetria de reflexão na reta é a força estando ao longo da reta. Tá? Então, a simetria por reflexão na reta requer que a força aponte sempre na direção de R chapéu, tá? Que é a direção do centro de massa. Daqui a pouco a gente vai explorar isso melhor. Mas então a gente já vê aqui que isso aqui já está caindo dentro aí da ideia de forças centrais. A gente vai tornar isso mais preciso daqui a pouco. Além disso, por simetria em rotação em torno de uma das partículas, a gente vê que esse F de R, que no princípio poderia depender da direção que você está olhando, na verdade ele é função apenas da distância entre as partículas. Então a simetria por rotação desse problema, ela faz com que esse problema assuma essa forma, ou seja, a coordenada relativa entre as partículas se move sob a ação de uma força que depende apenas da distância entre as partículas e aponta na direção da reta que as liga. Então, em resumo, o que a gente está mostrando é que o problema de dois corpos ele sempre pode ser desacoplado. Ou seja, a terceira lei de Newton mostra que o centro de massa do sistema segue sempre em movimento retilíneo uniforme. E se você imaginar uma partícula que tem essa massa reduzida μ, definida aqui nessa expressão, e que tenha como coordenada a posição relativa entre as partículas, essa partícula imaginária vai satisfazer uma segunda lei de Newton, em que a força aponta sempre na direção do centro de massa. Então, se você tiver no referencial do centro de massa, que como a gente viu, um referencial inercial, essa partícula reduzida, com massa reduzida, essa partícula imaginária, ela vai se mover sob a ação de uma força central, em que o centro de força é o centro de massa. Então, olha a quantidade de informação que tem nesse slide, e a gente vai tentar, nos próximos vídeos, tornar mais intuitivo esses conceitos, aplicando em alguns exemplos. Mas eu queria realmente já destacar aqui, ou seja, tudo que a gente fez de força central, agora vai ser diretamente usado. Ou seja, realmente, a mágica dessa transformação de variáveis, a gente está lidando com duas variáveis que, num certo sentido, não são físicas, não tem nenhum ponto material ali, que é o centro de massa
e essa coordenada relativa, mas a ideia é que a dinâmica do sistema, formado por duas partículas bem físicas, bem materiais, que é o R1 e o R2, ele pode ser totalmente resolvido, primeiro resolvendo o movimento dessas partículas imaginárias e depois invertendo e descobrindo quem é R1 e R2. Nos próximos vídeos a gente vai explorar todas essas conclusões que a gente teve até aqui. Isso encerra esse vídeo. Qualquer dúvida, por favor, levem para o nosso encontro. Obrigado.